Coral Santa Cecília tem uma história riquíssima e essa história acompanha, desde a sua origem, o desenvolvimento de Canoinhas. O coral foi fundado em 1913, na igreja matriz da paróquia Santa Cruz de Canoinhas. Então, se formos pensar, a paróquia foi criada em 1912 e Canoinhas havia sido emancipada de curitibanos um ano antes. Portanto, esse coral surgiu precisamente com os primeiros moradores de Canoinhas, já naquela época. Observando a história do coral, agora passados já mais de 100 anos do início dessa longa trajetória, nós conseguimos dividir essa história em alguns períodos marcantes. O primeiro deles foi o de um coro de devotos, assim mencionado na documentação da Igreja Matriz. Posteriormente ele foi oficializado com o nome de Coral Santa Cecília, depois como uma instituição, uma associação civil, a Escola Cantorum Santa Cecília, e posteriormente como Coral Santa Cecília em tempos mais recentes. O coro de devotos foi aquele coral formado a pedido do Frei Menando, que atuou nos primeiros 15 ou 20 anos de existência da paróquia. Conforme a tradição do coral conta, o padre Frei Menando Campos veio da Alemanha, chegou em Petrópolis, que foi uma cidade musical muito importante nesse período, e quando se instalou em Canoinhas, procurou os primeiros moradores daqui, pedindo para que formassem um coro, para a matriz recém-criada. Era necessário um coro para as funções religiosas do cotidiano e para as festas extraordinárias. E havia um casal que veio de Lages para Canoinhas, da família Stephen Werner. Era a dona Rosalina Stephen Werner e o seu Pedro Nicolau Werner, que foram os mentores desse primeiro coral de Canoinhas. A dona Rosalina tem uma atuação importante no início da igreja canoinhense católica, que foi a da formação também do apostolado da oração. Ou seja, esses coralistas eles estavam envolvidos com a comunidade. O coral era uma atividade comunitária, dava significação para esses imigrantes alemães, italianos, poloneses que chegavam em Canoinhas e praticavam aquilo que conheciam da sua terra de origem. Esse coro participava das missas cotidianas e também de eventos extraordinários. Eu queria ressaltar que nessa época, o Frei Menando Campos, que também era músico, mantinha um coral infantil. E nesse coral cantavam cerca de 70 crianças, conforme ficou documentado. Isso em números absolutos já é bastante, se a gente for pensar um coral de 70 crianças, mas em números proporcionais é ainda mais impressionante. Porque Canoinhas nessa época, a estimativa é que tivesse de 500 a 1.000 habitantes. Ou seja, a gente pode imaginar que praticamente todas as crianças de fé católica participavam do coral do Frei Menando e colaboravam também com o coral de adultos. Um fato importante nessa época, que eu considero como um dos marcos da criação do coral, foi a aquisição do primeiro harmônio da matriz de Canoinhas. O Frei Menando foi a Curitiba, na Casa Hertel, que era uma loja de música bastante importante na época, e adquiriu esse harmônio da fábrica da Casa Hertel e trouxe para Canoinhas em carroça e instalaram esse harmônio na matriz de Canoinhas e que serviu à igreja durante muitos anos. Então, conforme conta a tradição, o Frei Menando Campos procurou a dona Rosalina, que era organista, violinista, havia feito sua formação musical em Florianópolis, então conhecida como a cidade de Desterro, e convidou algumas pessoas da comunidade que também já tinham algum rudimento de música e formaram esse primeiro coral. Dos primeiros participantes do coral Santa Cecília, nós podemos citar aqueles da família Machado, Maier, Scholz, Keller e tantas outras, né? Quer dizer, eram os primeiros habitantes de Canoinhas que formavam essa primeira fase do coral Santa Cecília. E o coral esteve envolvido em fatos importantes da história do município. Um deles foi a Guerra do Contestado. Por exemplo, a gente vai ver o coral Santa Cecília figurando numa missa campal na atual Praça Lauro Miller, da qual existem fotos, inclusive dessa situação, em que o coral cantou junto com a banda do batalhão de caçadores quando aprisionaram os caboclos, o povo sertanejo aqui em Canoinhas. Então o coral inconscientemente, mesmo que isso tenha sido um fato nefasto, bárbaro da nossa história, ele estava envolvido, não é? Mesmo que inconscientemente ele fez parte de uma história importante e que deve de ser registrada. Existe uma pessoa muito importante na história do coral, que é a irmã Maria Carolina Gross, e ela que deu início à segunda fase do coral, que é a fase do Coro Santa Cecília, que ganhou essa denominação da padroeira dos músicos já na década de 1920. A irmã Carolina veio da Áustria
com uma formação musical sólida, conservatorial, ela era pianista e também organista, sobreviveram às suas partituras de estudo, inclusive, que revelam que ela realmente tinha uma habilidade bastante grande como instrumentista. E sabemos depois pela experiência que ela foi também uma coralista e uma regente de destaque. A irmã Carolina, então, iniciou essa segunda fase do coral, como coro Santa Cecília, com a colaboração da comunidade e também dos padres. Então as próprias irmãs tinham o coral na capela. Quando a gente chegava na capela para a missa das 6 da manhã, a gente sempre chegava um pouco antes, elas já estavam lá fazendo as orações e cantando músicas sacras. E quem regia? Irmã Carolina. A capela do colégio era um antigo colégio de madeira que ficava na frente. A capela era ali ao lado do jardim. Era lindo você escutar aquelas músicas e os passarinhos do lado, cantando o amanhecer. E a irmã Carolina já tocava no órgão. Além da irmã Carolina, tinha a irmã Maria Angélica. Eram as duas que se revezavam, tanto no harmônio como regendo. E a irmã Carolina era muito magra. Lembro-me bem dela, apesar de coberta com a balaclava que chama, branca por baixo do véu, que cobria, só deixava essa parte do rosto aparecendo, mas ela era muito magra. Com aqueles óculos de aros escuros, então ela quase pouco aparecia do rosto. Mas aqueles olhos brilhavam quando ela falava em música. Eu a visitei, não sei se era a terra dela, mas era a terra onde as irmãs têm a casa delas na Áustria. A Sant, eu não vou dizer para você que eu vou pronunciar, porque eu não sei pronunciar alemão, mas é San Joseph Haus, que é em alemão, casa de São José. Você vê as lembranças dela de Canoinhas, ela estava acamada, ela tinha tido um acidente vascular cerebral, ela ainda não conseguia pronunciar palavras, estava no leito, recostada, e ela queria saber tudo de Canoinhas, do colégio e do coral. A gente entendia que ela queria. Então, eu estava junto com uma amiga minha que tinha uma voz muito bonita, que cantava bem, que ela era professora, Justiça Leme. E então, eu não posso dizer porque eu nunca tive ouvido para música, nem voz, nem ouvido. Então, a Jussi cantou o hino de Canoinhas e ela, sentada, solenemente recostada na cama, lógico que nessa época as irmãs não tinham mais aquele véu, aquela balaclava, mas ela estava com a camisola dela, né, regendo. A minha amiga cantando e ela regendo, como se ela estivesse regendo o coral, cantando o hino de Canoinhas e com lágrimas nos olhos. A irmã Carolina encontrou algumas pessoas de valor que trabalharam com ela durante esse período do coro Santa Cecília. E alguns nomes que eu queria destacar são o professor Pedro Reitz, o Mário Maier e o maestro Aloysio Soares de Carvalho. É interessante a atuação do professor Pedro Reitz e do Mário Maier porque eram seminaristas. Então traziam também uma tradição musical forte da Igreja Católica e também advinda dessa formação dos padres. O maestro Aloysio, por outro lado, foi um músico autodidata. Ele, na verdade, se formou dentro do coral e depois assumiu um papel de destaque na regência desse grupo. Com a força de trabalho da irmã Carolina e o apoio desses coralistas tão importantes e ativos, formou-se a Escola Cantorum Santa Cecília. Isso foi um marco para Canoinhas e para toda a região. A Escola Cantorum era uma instituição, uma associação civil, que foi inclusive de utilidade pública estadual em Santa Catarina, e que era dividida em departamentos. Então havia, por exemplo, o departamento coral, onde eram filiados 7 corais de Canoinhas. Corais masculinos, femininos, mistos, coros infantis, por exemplo. Havia também o departamento de ensino. Eles ofereciam os próprios músicos aulas gratuitas de música, de teoria, de harmonia, de solfejo, de instrumentos, de canto. Além do departamento de ensino, havia o departamento instrumental, em que havia professores filiados, grupos musicais filiados, a exemplo da banda Vigando Ousen, que assim que foi formada, patrocinada pela empresa com esse nome, a Madeireira,
Logo foi integrada também pela Escola Cantorum Santa Cecília e participava junto do coral já desde aquela época. Havia também uma tradição em Canoinhas e que foi absorvida pela Escola Cantorum, que foi a tradição cênica. Havia também na Escola Cantorum um departamento teatral. Então só com isso podemos imaginar como era uma instituição arrojada e que contribuiu não só para Canoinhas, mas para toda a região. A Escola Cantorum promoveu alguns eventos importantes. Dentre eles estavam os concursos corais Cintilações do Planalto, que reuniam em Canoinhas diversos coros de toda a região sul, que vinham aqui em Canoinhas para competir, para fazer encontros, para socializar, sobrevivendo inclusive as fichas de avaliação desses encontros. A gente consegue conhecer os repertórios que foram feitos à época, os cantores que participavam, né, os organizadores. Um outro evento muito marcante foi todo aquele em torno da aquisição do órgão da matriz. Então foi adquirido um órgão da marca Bom, né, construído no Rio Grande do Sul, para o qual houve toda uma campanha de arrecadação, apresentações públicas do coral, concertos em Canoinhas e em outras cidades, e muito importante, uma rifa, para o qual várias pessoas doaram bens, incluindo um terreno no centro de Canoinhas, a ser rifado, um terreno que foi doado pelo senhor Arthur Burgard para que fosse rifado e arrecadado dinheiro para a aquisição desse órgão que existe até hoje e que à época era o maior órgão do estado de Santa Catarina. Houve um fato diretamente ligado à Escola Cantorum, que talvez hoje não seja tão conhecido, mas que é importante nós ressaltarmos, que foi o concurso do hino do cinquentenário de Canoinhas, que hoje é o hino de Canoinhas, que todos nós conhecemos. Ele foi promovido pela Escola Cantorum e contou com a participação de compositores e letristas de diversas cidades da região sul e até de outras, que participaram desse concurso promovido pela escola. No âmbito do concurso do hino do cinquentenário, formou-se um grande coro, reunindo os corais da Igreja Católica, da Igreja Luterana e outros coros que haviam na cidade, formando o grande coral canoinhense, com mais de 100 integrantes, e que fizeram apresentações não só em Canoinhas, mas em diversas outras cidades, inclusive até gravando um LP à época. Eles tinham conhecimento bastante de música, né? Eram entusiastas da música sacra e tudo isso. Então, nesse envolvimento, foi feita a campanha para o coral. E foi feita também a inscrição de cantores que quisessem participar do coral. Então foi feito, era no tempo do Aloysio era, né, o grande entusiasta ali do momento, e foi feita uma campanha grande, veio a adesão de bastante pessoal da juventude, e participaram bastante os canoinhenses, né, e naquele concurso foi feita uma época, né, para aquela campanha. E nesse envolvimento foi entusiasmando a cidade também, né? Mas foi uma equipe, foi um julgamento. E foi difícil, porque as letras eram todas muito significativas, porque eles deram os pontos, né, importantes. E várias letras. Então, foi feito todo um julgamento, uma equipe, foi feito o julgamento lá. Feita a escolha da letra, foi feito o movimento para a música. Então, novamente, o procedimento, né? Para o envelope com a letra do autor, com a música do autor, e ao outro envelope a música que estava concorrendo ao título. Então foi feito assim, tudo legal mesmo. Foi feito lá no Clube Canoinhense, que era a expressão do local de clube, né? E quando foi a apresentação,
foi um sucesso O total, resultado daí porque foi tudo Canoinha, o resultado, depois foi feita a escolha, depois teve todo aquele movimento, né? E quando foi a apresentação, foi um sucesso absoluto. O coral era um espelho para todo mundo, né? E as obras que ensaiavam com aquele rigor, porque a gente tem que ser rigoroso para que o resultado saia bom, né? E isso a gente tem certeza que o Santa Cecília sempre conseguiu, assim, né, uma ótima execução das suas obras. O Aloysio foi um grande regente. Quando teve o Encontro Nacional de Corais, foi feito em Florianópolis. O coordenador do projeto foi a Cássio Santana. Naquele projeto, nós somos o único coral não universitário convidado para participar do coral. Daquele encontro, foram 3.000 vozes. Uma coisa fantástica. Eu devo até ter uma fotografia que nós tiramos lá do ônibus, lá e algumas aventuras que a gente teve, né? Mas foi uma coisa fantástica. Então, o que chamou a atenção do nível do coral de Canoinhas? Nós estávamos, todos os corais ficaram de ensaiar o Salve Regina. O Salve Regina foi distribuído para todos os corais do Brasil, que foram convidados, que eram universitários, grandes corais. E aqui o São Luís já dizia assim, mas essa nota não fecha. Ele falou aqui e nós tentamos, não fecha. Aí fomos para o ensaio do grande coral. Aí estávamos todo mundo ali naquele alambrado, aquela galeria e coisa, e o São Luís do meu lado. E eu baixo, tudo por perto. E não saía, o Luísio bravo. Daí disse a Luísio, levanta a mão e diz o que está acontecendo. Ele levantou a mão e diz assim, eu gostaria de fazer uma correção na partitura. Aí ele tentou explicar lá de cima, pouco entendeu. Deu o coordenador geral lá, chamou ele lá embaixo, mandou ele fazer a correção necessária e ele fez o ensaio. Conclusão, quem foi o maestro para o grande encontro de corais? Aloysio Soares de Carvalho. Chegou na hora, a coordenação nacional chegou, convidamos o maestro tal para vir reger o Salve Regina. Então, isso são fatos. Então, o nível, né? Nós sempre tivemos muito nível, né, Maria de Lourdes? A gente se prima pela qualidade do canto, da música, e é isso que nós precisamos justamente. É de que e a comunidade que não tem a música junto com a educação, com a cultura, ela não prospera, não tem. A música que traz o progresso para a comunidade, porque as pessoas pensam diferente, têm uma mente mais aberta. É isso que nós temos que levar como consciência da música. Mas a gente deixava quanta coisa pro lado para ir para o ensaio. Era sagrado o ensaio do coral, como também era sagrado uma apresentação, né? Tanto assim em público, no geral, como também durante as missas, né? Que a gente cantava todo domingo, o coral cantava. As memórias, as lembranças do coral são muitas. Meus pais moravam logo abaixo da igreja. Então, os ensaios do coral eram sábado à tarde. Hoje, se for convocar o pessoal para um ensaio sábado à tarde, não vai ninguém. E era sábado à tarde e um dia da semana, não me lembro se era terça, fazer ensaios de missas em latim de compositores famosos. Nós interpretamos quantas missas solenes aí em latim, né? Foi assim um ponto alto.
Nós aqui de Canoinhas, cidade pequena, de interior, interpretando compositores renomados, em latim, missa solene e outras peças também. Olha, uma das melhores lembranças que eu tive do coral foi quando nós fomos representar Canoinhas lá no Porto, que tinha uma porção de corais lá para ver qual que seria o melhor. Então, era de Santa Catarina, do Paraná, e não me lembro mais de onde os outros. Mas eram 5, 6 corais. E cada um daí cantava, acho que 3 músicos, estava junto no meu nome. Sim. 3 músicos, cada um cantava. Em portunhol. Em portunhol. E aí nós ganhamos o primeiro lugar. Na década de 1980, com a necessidade de reestruturação física da Igreja Matriz de Canoinhas, houve uma transformação também no Coral Santa Cecília, que passou a ter uma atuação civil e social muito acentuada. Nessa época, o coral aproveitou-se de um fato histórico importante, que foi a criação do Coral da Cruz Vermelha, para exportar essa nova estrutura coralista de Canoinhas para o seio da igreja. Eu considero então que a partir dos anos de 1980 houve uma nova fase do Coral Santa Cecília, que foi marcado por essa forte atuação civil, social e caritativa, e teve uma figura central nesse momento, que foi a professora e maestrina Maria de Lourdes Bremer. A minha vinda para Canoinhas foi em função da minha profissão de professora, e chegando eu fui acolhida da melhor forma possível, tanto por Canoinhas como pelas Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, que já me conheciam pelo meu trabalho que eu havia realizado em Herval do Oeste e Joaçaba. A irmã Angélica ficou muito feliz, como ela era professora e comandava toda a parte musical do colégio, já me solicitou, até porque a professora de artes foi transferida, e já eu consegui ser encaixada em toda a atividade ali educacional do Colégio Sagrado Coração de Jesus. E já iniciamos essa assistência ao Coral Santa Cecília, que na época estava em fase de transição. Um marco muito importante da vida de coral aqui em Canoinhas foi a formação do Coral da Cruz Vermelha, que foi o único coral existente no Brasil, patrocinado pela Cruz Vermelha, em parceria com o Corpo de Bombeiros e com o 3º Batalhão da Polícia Militar. Esse oratório foi apresentado sob a regência minha também e do sargento Hélio Farias, e acompanhado pela banda do 3º BPM, que até hoje ainda é a nossa banda. E a partir disso, conseguimos continuar com os cantores que já eram do Santa Cecília, e fomos aumentando e fazendo os nossos projetos de parcerias com a igreja, que a igreja sempre solicitava uma missa por mês para o Coral Santa Cecília, e também usávamos o órgão. Então fomos levando. E essa foto aqui nos lembra mais ou menos essa retomada do Coral Santa Cecília após a cantata do Contestado, da Cruz Vermelha, que daí deixou de existir, né, o Coral da Cruz Vermelha. Nós mensalmente cantamos uma missa, em princípio uma. Não quer dizer que seja uma missa, mas em princípio uma missa por mês. A Igreja Matriz. Sempre que convidados por qualquer outra igreja do bairro, tal, a gente do interior, a gente participa também. No caso, sacro, né? Falando em sacro, que seriam cantar missas, etc. Então hoje vamos dizer assim, essa é uma das fixas, né? E que está sedimentado. Isso está acontecendo sempre, há muitos anos, sempre assim. Então, uma atividade que dá para dizer que quase que justifica o coral, assim, né? Eu cheguei aqui em Canoinhas em 1985.
Mas na minha adolescência eu sempre fiz parte do coro normal em Papanduva. Sempre gostei muito de cantar e eu cantava nas missas lá em Papanduva. Aí quando eu cheguei aqui em Canoinhas, em 85, em algumas missas, e aí eu soube que tinha um coral. E aí eu fui por conta própria, né, no coral, e estou lá desde mais ou menos 1995 que eu sou coralista. Eu sempre gostei muito de cantar, sempre brincava de ser cantora, e desde que eu entrei no coral eu me sinto realizada, principalmente por eu ter demonstrado talvez uma aptidão um pouco maior do que outras sopranos, né? Sempre procuraram me destacar como solista, então eu gosto muito e sempre incentivo quem eu sei que gosta de cantar. Quando as pessoas vêm dizendo, eu não tenho voz, eu sempre digo, quem fala tem voz, é questão de educar, nós temos que educar a voz enquanto cantamos, então todo mundo pode ser cantor, tem que gostar e ter, principalmente, persistência. Coral é persistência. Nós somos todos voluntários, né? E com isso, uma época surgiu a ideia ou a necessidade de ter roupas, trajes novos para o coral, algum instrumento, para que nós pudéssemos desenvolver melhor o nosso trabalho. E a Associação La Bella Italia, da qual eu fazia parte, faço ainda, eu era presidente, nós conseguimos então, numa reunião de diretoria, aprovar que a Associação Veneta La Bella Italia seria a madrinha do coral. E nós fizemos projetos junto à Secretaria de Cultura do Estado e também verbas de gabinete de deputado, onde nós conseguimos verba para um teclado bom, um violão bom, 4 uniformes, né, para o coral. Então, até hoje, a associação todo ano faz um evento de fim de ano, sempre convida o coral para brilhantar de forma para prestigiar tanto a associação como o coral. Então, nós mantemos essa parceria. Se houver novos projetos, nós também podemos encaminhar, né, via associação, porque a associação daí é uma entidade que já está regularizada, regulamentada com todas as exigências para fazer projetos e receber recursos. Então, foram vários eventos que nós fizemos, que nós chamamos na época de Arte na Câmara. Então nós convidávamos sempre um coral de outra cidade para vir se apresentar. E a gente divulgava na sociedade e usávamos a Câmara de Vereadores para fazer a apresentação, porque não temos ainda hoje um local ideal aqui para apresentação, que tem uma acústica boa. E com isso nós trouxemos vários corais de Curitiba, de Rio Negro, de outras cidades para se apresentar, que foram assim momentos únicos, que infelizmente depois passou o tempo, não foi mais possível trazer esses corais. Então foi assim uma coisa bastante marcante. Nós fizemos vários eventos intitulados Arte na Câmara e foi interessante, vários encontros desses. Eu ainda era presidente do coral, né? Fui presidente do coral por 2 gestões e acho que isso é uma coisa que ficou marcada, porque nós vivemos para a comunidade um evento, né? Fizemos isso para a comunidade. Eu tenho uma percepção com relação às sucessões do coral. Quando eu retornei em 2010, algumas peças-chave do coral, elas eram as mais antigas e permanecem, porque novos integrantes é difícil até de você angariar, porque cantar no coral tem alguns fatores importantes que às vezes as pessoas não conhecem. Então, uma é disciplina do canto, disciplina de estudos, né, disciplina de frequência, porque nós ensaiamos nas segundas e quartas-feiras, tá? O Coral Santa Cecília é um expoente, né? Ele nasceu junto com a cidade de Canoinhas. É claro que tem um vínculo com a Igreja Católica, né? Porque nós cantamos na igreja, mas em que pese, tá, esse link religioso, filosófico, digamos assim, culturalmente falando, nós participamos de muitas outras atividades enquanto coralistas. É claro que causa uma certa resistência, às vezes, por parte de alguns segmentos religiosos, claro, porque isso é natural.
mas a importância da questão coral, cultura é ícone no município porque nós participamos de muitas atividades. Talvez outros municípios até tenham, mas não um coral tão longevo como nós temos aqui em Canoinhas, e isso é extremamente importante. Tem muitas histórias, mas uma que realmente marcou não só eu enquanto coralista, jovem, enfim, mas todos os coralistas, foi que nós fomos visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e nós tivemos a oportunidade de ser convidados para cantar lá dentro da Basílica, numa missa. E isso marcou a vida daquela geração de coralistas, porque nós não esperávamos que ia acontecer isso. Não fomos tomados de surpresa porque coral, se chamar o grupo, vai cantar onde for. Mas na Basílica Nacional realmente foi muito emocionante. Não só aquela viagem, depois nós fomos a Campos do Jordão também. E isso realmente marcou, eu era jovem, marcou bastante a minha passagem pelo coral e também marcou a vida dos demais coralistas, que eu acho que aquela viagem para os integrantes foi muito marcante. Observando essa história, riquíssima história do Coral Santa Cecília, eu consigo perceber como o coral foi importante para Canoinhas e para a vida desses coralistas. E não só para eles. Entrevistando e conversando com as pessoas de Canoinhas, a gente percebe como a presença do coral foi significativa para essas vidas. Marcou momentos importantes dessas trajetórias, fosse cantando em casamentos, nas missas solenes, algum evento extraordinário da cidade. O coral sempre esteve presente e sempre foi uma marca da cultura canoinhense. Fico muito feliz de poder participar, eu também, dessa história do coral, com esse resgate histórico, mas também participando como coralista. Chega segunda-feira, às vezes estou cansado, porque por incrível que pareça, segunda-feira não é o dia mais descansado da maioria da população, né? Mas eu vou e quando eu chego lá no coral, eu esqueço que existe cansaço e eu vou lá para cantar. Então, eu defino como ser amante da música, ser amante de fazer parte de um grupo. Eu acho que é muito importante nós termos um grupo, qualquer que seja. O ser humano não foi feito para ser individualista e viver só. Esse relacionamento faz com que a gente aprenda a convivência, aprenda a aceitar o ponto de vista do outro, aprenda a escutar e aprenda a falar também quando é solicitado. Então é uma vivência muito boa, eu faço parte de vários grupos e acho que isso só tem a engrandecer a minha pessoa para que eu seja um ser humano melhor. Sim, o que eu posso dizer assim, que praticamente eu participei do coral muitos anos, né? Muitos mesmo. E foi um período assim muito especial, porque a gente amava o coral, gostava. Eu me lembro que quantas vezes a gente tinha os ensaios ou tinha apresentações, alguma coisa, e uma outra programação, a gente deixava da outra programação para não faltar, né? Então foi um período assim de convivência mesmo, de experiência social, de convivência, de aprendizagem. Foi um período muito feliz. Foi o tempo que eu pertenci ao coral, mesmo, né, até pouco tempo que a gente pertencia, sempre foi um ambiente legal que a gente ia com prazer, sentia prazer de pertencer ao coral.